Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa série Vivendo com Sabedoria. E hoje nós vamos compartilhar do capítulo 20 de Provérbios. Nesse capítulo nós retiramos apenas um versículo que vai tratar da soberania de Deus. E vamos estudar um pouco sobre ele, tá certo? Veja aí comigo, capítulo 20, versículo 24. Diz assim: Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? A intenção desse provérbio é mostrar que os eventos da vida não são ordenados nem previstos pela humanidade, mas apenas pela providência de Deus. E, portanto, os homens deveriam apenas se importar em cumprir seu dever e depois depender silenciosamente de Deus. Vemos nesse versículo que Salomão faz uma das afirmações que não podem ser contestadas. Porque os passos do ser humano, do homem e da mulher, são guiados por Deus. Contudo, Salomão não termina nessa afirmação. Ele ainda levanta um questionamento. Como o ser humano entenderá o seu caminho? Então, esse versículo ele é construído por uma afirmação e por um questionamento. A afirmação é que os nossos passos são dirigidos pelo Senhor, ou seja, a soberania de Deus sobre a vida do homem fica além da nossa compreensão. No dicionário da língua portuguesa, a palavra soberania está explicada como autoridade suprema, que detém o poder sem restrições. Teologicamente, soberania significa controle e domínio absoluto de Deus sobre tudo e sobre todos. Lembramos, inclusive, que no capítulo 16, a Cis até compartilhou um pouco sobre esse ponto de soberania. Você que ainda não assistiu ou não tem acompanhado, dá uma olhadinha lá, tá certo? Mas nesse ponto aqui nós vamos ver que Deus está além e acima de toda força, poder ou autoridade. Deus é soberano sobre o que aparenta ser os atos mais aleatórios do mundo. Olha o que diz Provérbios 16, 33, que é exatamente o que Assis falou. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a determinação. Uma linguagem moderna, nós diríamos assim: os dados são lançados sobre a mesa, mas todo o jogo é decidido por Deus. Não há eventos pequenos demais que Deus não governe para os seus propósitos. É isso que nós somos ensinados, inclusive, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 10, do versículo 29 e 30. Olha aí o que diz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Desde os vermes no chão até as estrelas nas galáxias. Deus governa o mundo natural. No livro de Jonas, é muito interessante, preste atenção nessa lição. O que é que nós aprendemos no livro de Jonas? Deus manda um peixe para engoli-lo, está lá no capítulo 1, versículo 17. Deus manda uma planta que cresça, capítulo 4, versículo 6, e ele ordena um verme para matá-la, capítulo 4, versículo 7. O que é que nós vemos aqui, meus amados? Tudo, os animais, né, a natureza, tudo está sob o domínio de Deus. E até os vermes, as coisas que nós consideramos mais insignificantes, Deus continua no controle. Nós não podemos esquecer isso, né? Nós vivemos em uma época, estamos aí no auge de uma pandemia, onde um vírus, algo que é invisível, lógico, não vemos, não temos o controle, mas sempre queremos lembrar, Deus não perdeu o controle. E Ele sabe de tudo. É isso que está nos ensinando aqui em Provérbios. Quanto mais estão os eventos naturais, tudo o que acontece, Deus está no controle. Então, meus amados, nós podemos descansar nessa verdade, afirmando aqui, como Salomão disse, os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. Essa foi a afirmação desse capítulo. E qual é o questionamento que ele faz? Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Nossa mente não consegue entender, na verdade, muita coisa dos atributos de Deus.
Ele é um ser todo-poderoso, todo bom, todo conhecedor, todo sábio. Mas se não compreendermos o poder absoluto e total de Deus, como nós poderemos aprender a descansar nele? Se não entendemos a soberania do nosso Pai, que Ele cuida, que Ele protege, que Ele está conosco, como nós vamos aprender a entregar as nossas ansiedades, os nossos problemas, as nossas preocupações que ocupam tanto o nosso coração? Por isso, quanto mais próximo nós estivermos dessa compreensão, da soberania, do cuidado, da grandeza de Deus, mais ainda nós vamos aprender a descansar nele. E é essa afirmação que está fazendo. Nós não compreendemos mesmo o caminho de Deus, mas nós precisamos procurar cada vez mais entender. Posso assegurar a você que me ouve ou me assiste, né? Que muitas das coisas que acontecem em nossas vidas, nós não entenderemos. Contudo, para entendermos os projetos de Deus, a primeira coisa que precisamos fazer é confiarmos no Senhor. Ou seja, ter fé, sabendo que aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor, é maior, porque os planos de Deus são perfeitos. Se eu e você não precisamos entender nem compreender os nossos caminhos, nós podemos confiar no Senhor. Nós confiamos em quem nos guia, ainda que não entendamos os nossos caminhos. Nós podemos confiar em quem nos guia. Versículo 24, para a gente encerrar, diz assim: mais uma vez, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Hoje nós podemos fazer essa escolha de descansarmos no cuidado, na soberania, no controle de Deus e confiar no seu cuidado. Não tentando entender, porque muita coisa não vamos entender. E esse procurar entender só gera ansiedade, preocupação, dificulta a nossa vida. Hoje, meu amado, minha amada, você que me assiste, nós temos essa escolha a fazer. Ou descansamos ou nos tornamos ansiosos. Quero mais uma vez lembrar a você, a escolha é sua.